Boa tarde a todos. Com imenso prazer que eu apresento para vocês o Edilson, lateral direito. O Edilson chega com um contrato até o final do Campeonato Brasileiro e essa é uma contratação que todos nós aguardávamos, né, há algum tempo. Nós estávamos num período de negociação com o Edilson e conseguimos chegar num desfecho feliz. Então, Edilson, seja bem-vindo ao Goiás Esporte Clube, o maior clube do Centro-Oeste brasileiro. O Goiás tem realmente grandes projetos para você e para toda a equipe profissional, e nós contamos muito com o seu futebol, contamos muito com o seu profissionalismo, com a sua liderança, com o seu currículo, com tudo que você já vivenciou dentro do futebol para nos ajudar nessa caminhada. Seja muito bem-vindo, tá? Nós temos um prazer imenso de tê-lo aqui conosco e te deixo à vontade para fazer a sua apresentação para todos, tá? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vou colocar a camisa primeiro. Pessoal, peço a todos, na ordem da sequência do chat, que se apresentem para o Edilson e façam as perguntas, por favor. Só deixa eu me apresentar aqui. Queria, primeiro de tudo, agradecer ao Goiás, ao Arlen, que desde o início demonstrou um interesse muito grande para que eu pudesse estar aqui nesse momento. E pode ter certeza que vou fazer o meu melhor aqui junto com meus companheiros para que a gente possa ter uma temporada maravilhosa, que a gente possa conseguir chegar aos nossos objetivos traçados pela diretoria, pela presidência e também pelos torcedores. É com imensa felicidade que eu agarrei essa vontade de estar aqui e esse desafio tão grande da gente poder fazer o nosso melhor nesse ano. Posso começar, Thaís? Vamos lá. Por favor, André. Boa tarde, Edilson. Aqui é o André Isaac, da PUC TV. A sua contratação repercutiu bastante positivamente e também pelo lado mais polêmico, pelo lado negativo, por causa da sua última participação na equipe do Cruzeiro. Alguns jogadores ficaram marcados com aquele rebaixamento, você, o Thiago Neves, alguns. Gostaria que você dissesse o que você teria, na sua versão, a dizer sobre essa repercussão negativa do ano passado e o que você espera agora no Goiás. Primeiro dizer que, vou responder de trás para frente, dizer que eu estou muito feliz aqui com essa oportunidade. Espero, sempre digo que é sempre junto com meus companheiros, com toda a comissão, que a gente possa fazer um bom ano, que a gente possa conquistar os nossos objetivos aqui dentro do clube, dentro do campeonato. Acho que esse é o pensamento de todo jogador que veste uma camiseta tão grande como a do Goiás. Então acho que eu venho com esse pensamento. Sobre minha passagem no Cruzeiro, eu sempre digo que quando se vence, a gente sempre comemora e vibra com todos os jogadores e toda a comissão. E quando se perde, quando tem um ano negativo, eu acho que é atribuído também a todo mundo. Não é a um, a dois ou três jogadores. Então, acho que é esse o meu pensamento. Quando se ganha, tudo maneiro, tudo maravilhoso. E quando se perde também, todo mundo tem que assumir seu papel de culpa dentro do clube. E eu acho que esse o meu pensamento. Porém, desde já falando que tudo que se passou para trás tá para trás, tá no ano passado.
Hoje eu estou no Goiás e quero fazer o meu melhor aqui, então eu não posso mudar as coisas que aconteceram lá atrás, mas eu posso, de repente, escrever uma coisa nova aqui no Goiás e fazer o meu melhor aqui. Agora, em relação ao jogo de quarta-feira, você já está pronto para estrear, Edilson? Não, ainda não estou pronto. Eu vinha treinando lá em Porto Alegre, onde é a minha residência fixa. Porém, a gente está trabalhando junto com a comissão, preparador físico, para que eles possam me deixar apto o mais rápido possível. Ainda necessito um pouco de tempo, um pouco de treinamento. Eu vinha fazendo alguns treinos físicos, mas fazia pouco treino com bola. Então a gente tem intensificado a maioria das vezes com treino em 2 turnos, 2 períodos, para que o mais rápido possível eu possa estar podendo atuar e ajudar meus companheiros. Edilson, Edson Júnior, da Rádio Band News, inclusive estamos ao vivo aqui na Grande Jogada. Você passou no Grêmio, foi campeão da Libertadores e depois passou no Cruzeiro, um time que também disputa campeonatos para chegar e ser campeão, embora tenha caído na passagem que você teve pelo Cruzeiro. A partir do momento que você chega num time que tem estrutura como o Goiás, você conheceu aí o CT, conheceu a Serrinha, você acredita que é possível fazer com que o Goiás, mesmo não tendo um CEP como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre, venha se tornar também esse tipo de time, um time vencedor em competições nacionais? E se tem essa possibilidade, o que faz o Goiás ser um time grande para você, Edilson? Boa tarde a todos os ouvintes da Band, é sempre um prazer estar falando com vocês. Sem dúvida alguma, eu acho que desde do convite do Arley e da direção, a gente sempre tem que pensar grande, sempre pensar em tudo. E sem dúvida alguma, a estrutura do Goiás nos proporciona isso, a sonhar e pensar grande. Eu acho que também você está num clube organizado, isso também eu acho que foi um dos motivos que me trouxeram para cá. Você saber que você pode trabalhar tranquilamente, que as coisas estão todas organizadas, eu acho que isso é um dos passos. E com essa organização e a montagem do elenco, a gente, durante a competição, a gente vai criar corpo, a gente vai nos conhecendo cada vez mais. E sim, a gente sempre tem que sonhar grande. Quando a gente joga em grandes equipes, em um grande clube como eu tô aqui no Goiás, então eu tenho que pensar grande sim. Ainda vou conhecer pouco a pouco meus companheiros, pouco a pouco a história do clube, mas dizer que eu estou muito empenhado para fazer o meu melhor e, se possível, se eu conseguir ganhar títulos aqui, eu acho que vai ser demais para minha carreira. Edilson, quando você é acusado de alguma coisa, nada melhor quando você tem um microfone para você poder falar e dar as explicações. Olhando as redes sociais do Goiás, o torcedor do Goiás adorou a sua contratação, né? O jogador que chega para ser o dono da número 2, e os poucos que não gostaram, ou pelo menos colocaram um pé atrás, um sobressalto, disseram, ele é um jogador paneleiro que estava na panela do Thiago Neves e que fez com que o Cruzeiro caísse o ano passado, e esse tipo de jogador dentro do grupo do Goiás não vai ser legal. Você está com o microfone, o que você pode dizer para essas pessoas que disseram isso de você? Primeiro que dizer que eu estou chegando agora, acho que nem todo jogador vai agradar a todo mundo. Estou feliz com a repercussão muito boa que teve da minha contratação, muitos torcedores me chamando nas minhas redes sociais, me elogiando a minha decisão de ter vindo pro Goiás, e dizer que esse rótulo aí não existe de paneleiro. Em todos os lugares onde eu passei, eu fui muito bem recebido, muito bem tratado por toda a comissão, toda a diretoria. Só os pessoas que não sabem aí ligar para Grêmio, para Cruzeiro, para saber meu comportamento, minha liderança que eu tenho perante ao grupo. Acho que não existe isso do Edilson, isso, aquilo. Eu sempre tento fazer o meu melhor. Às vezes, quando eu
falo ou me exponho em alguma coisa, tentando sempre o lado positivo, tentando ajudar os meus companheiros, tentando ajudar tudo que se envolve dentro de um vestiário, em nenhum momento em forma negativa. Então, e todo mundo que se expõe, claro que vai estar um pouco mais visado, mas eu acho que eu sou assim, é meu jeito, nunca vou me omitir vendo alguma coisa ou outra, então é normal que a cobrança é um pouco maior por você se expor um pouco mais. Edilson, boa tarde. Fernando Lima, Rádio Bandeirantes de Goiânia, bem-vindo ao Goiás. Nesses treinos que você está participando, o que você viu com relação ao elenco, o treinador, já que você chega no momento em que o Goiás está navegando em águas turbulentas em 2020, eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana, parou na terceira fase da Copa do Brasil e não começou bem o brasileiro. O que essa experiência sua pode ajudar o Goiás nesse momento? Muito boa tarde. Boa tarde, prazer estar falando com você. Eu cheguei agora, eu fiz acho que 1 ou 2 treinos com bola ainda, muito pouco, mas eu vejo um grupo muito afim. A gente está... Alguns clubes já estão já disputaram a 6ª rodada, o Goiás ainda vai disputar a 5ª rodada, então a gente tem praticamente quase 2 rodadas atrás e a gente pode chegar numa pontuação nessas 2 rodadas de somar de 4 ou 6 ou 3 pontos, que já vai nos colocar um pouco mais à frente na competição. O Campeonato Brasileiro é tudo muito difícil, a gente não pode deixar para recuperar no segundo turno, então a gente tem que somar o maior número de pontos. E quanto ao elenco, eu penso que é um elenco muito motivado, um elenco muito afim de aprender, até mesmo com o Thiago, que está chegando agora, que é o Thiago Largue. E eu acho que é isso, a gente se abraçar, a gente tentar pegar o mais rápido possível a ideia de jogo do Thiago, que pelo meu ver é muito boa, e a gente se juntar como grupo e como elenco e almejar coisas grandes aqui no clube. A gente não pode se contentar em brigar do meio da tabela para trás, a gente tem que pensar de estar dos 10 para frente ali e sempre beliscando coisas grandes e coisas que o Goiás tem que pensar sempre. Clube que eu falo com essa estrutura, com essa organização, tem que pensar sempre grande. E você chega então para ajudar o Goiás nesse momento, vamos supor assim, um pouco turbulento, mas eu queria que você explicasse para o torcedor, para aquele que de repente não te conhece, as suas características como lateral direito e os 34 anos, os prós e os contras dessa idade de jogar nessa posição, Edilson. Minha característica sempre foi um jogador mais de força, de marcação, sempre quando eu posso. Hoje a gente tem aqui também no elenco um grande batedor de falta, que é o Vaz, que para mim é um dos melhores do Brasil. E a gente vai estar dividindo ali, sempre que possível também, que eu tiver a oportunidade de bater faltas, eu vou bater, ter uma bola parada muito boa. E eu vou me entregar, vou me dedicar, sou um jogador que tem muita raça, muita vontade, então vou tentar fazer o meu melhor para ajudar os meus companheiros. Eu sempre digo que o Edilson em si, eu não ligo para o meu particular se eu vou jogar mal ou se eu vou jogar bem. Para mim o importante é eu estar ajudando tecnicamente, estar ajudando taticamente o meu grupo para que a gente possa vencer. O sucesso do meu grupo para mim é sempre o meu sucesso e eu não tenho essa vaidade de querer aparecer mais que os outros. Acho que esse é um dos meus pontos fundamentais. Então esse é o meu pensamento aqui. Boa tarde a todos. Edilson, aqui é o André Rodrigues do Sistema Sagres de Comunicação. Quando você coloca aí brigar por algo mais forte, algo entre os 10 primeiros colocados, de alguma forma você chega a almejar vaga a Libertadores para o Goiás? Boa sorte, Edilson, no Goiás, em Goiânia. Boa tarde, André, muito obrigado. A gente tem que ir passo a passo, a gente tem que botar metas como grupo, como elenco, e
E a primeira meta que eu sempre penso é a gente sair daquele bolo ali de trás e pensar dos 10 para frente. Eu acho que depois a gente estando sólido como grupo, aí sim a gente pode pensar em outras coisas, pode pensar em de repente Libertadores. Mas eu acho que a ideia inicial é você fugir daquele pelotão ali de trás, daquela zona de perigo. Aí depois, se você pensa em ficar entre os 10 primeiros e passo a passo, você vai tentando almejar coisa a mais. Então acho que esse é o meu pensamento, André. Edilson, você é bem experiente e aí você sabe os atalhos e conhece muito bem o seu corpo. Você imagina que em quantos dias já ficará à disposição do Larry? Tem uma projeção sua, uma meta sua? Quantos dias eu quero estar à disposição para jogo oficial? Eu tô muito bem, não ganhei tantos quilos nessa pandemia, nessa parada, e logo depois que eu saí do Cruzeiro eu vinha treinando. Claro que eu falei que às vezes o cara treina em casa, treina em academia, mas é totalmente diferente de um treino mais forte aqui no Goiás. Então, eu espero que o mais rápido possível. Acredito que para esse jogo contra o Corinthians é impossível, contra o Sport talvez também eu não consiga, mas eu acho que no outro jogo contra o Curitiba, não vou dar uma certeza, mas que de repente eu possa estar um pouco melhor e já possa poder ajudar meus companheiros. O que eu vinha conversando com a preparação física é que essas paradas que a gente fez uma pré-temporada, depois nessa volta da pandemia, a gente fez uma intertemporada, aí depois eu saí do Cruzeiro, então estou voltando agora, estou fazendo de novo uma readaptação física. Então que a gente possa fortalecer bastante. Claro que a ansiedade, não só minha, mas de todos, que eu estreie o mais rápido possível. Mas também tem que ter um cuidado físico para que de repente eu não extrapole e volte um pouquinho antes, e de repente 3 dias que eu trabalhe mais, eu acho que vai ter um ganho para mim significativo, tanto fisicamente como tecnicamente. Então acho que esse é o pensamento. A gente quer estrear o mais rápido possível, mas a gente não quer atropelar as coisas e para que daqui a pouco tenha uma lesão, alguma coisa assim. Edilson, boa tarde. Wagner Oliveira, do site Esporte Goiano. A lateral direita do Goiás, as laterais em si dos dois lados estão sendo muito criticadas pela torcida porque não vem de boas atuações. Na lateral direita a gente tem o Iago Rocha e o Juan Pintado, que não vem de boa sequência. E aí, por conta do seu currículo, por conta do seu nome, a torcida acredita que quando você tiver já condições de jogo, já você possa assumir essa titularidade em definitivo. Como é que você vê essa análise do torcedor e essa expectativa em cima do seu nome para essa posição? Primeiro que, independente do meu currículo ou do meu status que eu chego aqui no Goiás, acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer é respeitar quem já estava aqui. Então, acho que é um respeito muito grande pelo Pintado, pelo Iago, que é um menino também que está aqui, e por todos os outros jogadores que de repente estejam nessa posição. Claro que sempre o intuito de todos os times onde eu passei é sempre de jogar, e eu vou trabalhar e fazer o meu melhor aqui para que eu esteja em condições e o professor tenha a sua decisão diante disso. É muito difícil eu falar que eu vou jogar ou não, mas eu vou brigar, vou trabalhar para que isso aconteça. Por você ser experiente, já com 34 anos, você acredita que você pode ser também, assim como o Rafael Vaz, o Rafael Moura, outros jogadores mais experientes, um líder no elenco? A grande maioria dos clubes onde eu passei, eu acho que em termos de liderança, as coisas acontecem sempre ao natural, e eu estou aqui para poder ajudar os mais novos, e poder fazer esse papel sim, sem sombra de dúvidas. Alguns dos jogadores aqui eu já conhecia de jogar contra, que é o Vaz, o Moura, o Tadeu, o Sandro, que voltou agora há pouco tempo para o Brasil, o Henrique Almeida. Então a gente espera que, junto com esses jogadores,
A gente tem esse papel de liderança, sim, essa liderança positiva, que a gente possa juntos nos unirmos, unir todo o grupo. Acho que tanto o mais jovem quanto o mais experiente tem que exercer esse tipo de opinião em todos os assuntos relacionados ao grupo, e sem sombra de dúvidas eu estou aqui para tudo, para isso, para poder ajudar e junto com meus companheiros. Edilson, boa tarde, é Rodrigo Alves da rádio CBN Goiânia, prazer estar falando contigo. Quando o Goiás anunciou a sua contratação, eu fiz uma pesquisa rápida aqui sobre o seu ano de 2020 e vi que você recebeu 3 propostas, inclusive uma do Grêmio, onde você foi muito feliz e muito vitorioso, mas você não aceitou nenhuma delas. Por que a escolha do Goiás e, de repente, não voltar para o Grêmio, onde você foi muito feliz? Mais uma vez, boa tarde, prazer falar contigo. É um prazer enorme, Rodrigo. Tive algumas propostas, sim. A do Grêmio, no caso, foi mais em janeiro e dezembro. E as coisas não aconteceram em termos contratuais. Eles tinham um pensamento e eu tinha um, e acabou não rolando. Em outros clubes, agora, logo quando eu saí, teve a procura, sim, mas eu optei pelo Goiás. Acho que pela forma que o Arley tentou me contratar, tentou me buscar, mostrou o projeto do clube, mostrou a estrutura e tudo, e o planejamento deles, e eu acho que foi isso que me deu vontade de estar aqui, de estar com um elenco bom e que a gente possa brigar por algo grande na competição. Eu acho que você jogar num clube organizado como o Goiás, acho que isso é muito bom, nos dá uma tranquilidade para que a gente possa só pensar em trabalhar. Então acho que esse foi um dos pontos fundamentais para que eu pudesse vir. E aí outro detalhe interessante é que assim, você é um jogador, né, multicampeão, né, campeão estadual no Rio, em Minas, da Copa do Brasil, da Libertadores, como falamos há pouco. E o Goiás almeja tudo isso, né? Um título nacional, né? Quem sabe até um internacional, bateu na trave em 2010. E você, como todos que chegam aqui ao Goiás, né, elogiando muito a estrutura do clube. E você é um cara que nunca se opôs a falar, né, a verdade, o que você sente, o que você é questionado. Realmente você entende que o Goiás está pronto, tem tudo para realizar esse sonho grande do torcedor esmeraldino? Eu tô chegando, eu tenho acho que 3 ou 4 dias de Goiás ainda, é muito, muito cedo para eu ter uma definição quanto a isso, mas eu acho que o grande passo para que isso possa acontecer, além da estrutura do clube, além da organização financeira do clube, de tudo, é você começar a criar uma sementinha dentro do seu elenco, dentro do seu grupo, que a gente possa ser campeão. Aí você começa a criar pouco a pouco e daqui a pouco isso vai rotulando dentro do vestiário. Então acho que isso é o primeiro pensamento. É você fazer com que seu grupo possa acreditar que pode ser campeão. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil tanto pela qualidade das outras equipes, pelo poder financeiro também das outras equipes que montam elencos que tem 3 ou 2 jogadores de cada posição de altíssimo nível. Então a gente sempre diz que o Campeonato Brasileiro em si, por ser muito longo, é sempre mais difícil. Mas que a gente possa projetar assim um pensamento de todo o grupo, que a gente possa se estruturar e que de repente a gente possa ser campeão de alguma coisa. Não sei se esse ano, mas de repente o ano que vem, que a gente possa planejar isso dentro das nossas cabeças, dentro do nosso físico, do nosso coletivo, e também que a gente possa estar junto com o torcedor eu acho que sonha com momentos assim, e enquanto eu estiver aqui vestindo essa camisa, eu não vou só pensar em vencer jogos, eu quero algo a mais, quero fazer história com essa camiseta esmeraldina e que eu possa permanecer por bastante tempo aqui. Obrigada, Edilson, obrigada a todos.